paisagens de cortar a respiração e um mar imenso como cartão de visita. O Campeonato de Portugal de Rallys rumou até à Pérola do Atlântico para a sexta prova do calendário, uma das provas de asfalto mais difíceis para os pilotos continentais. Os madeirenses voltaram a mostrar que os rallys já lhes correm no sangue. Público não faltou e todos vibraram com a 63ª edição do Rally Vinho da Madeira. Ao todo, 61 equipas marcaram presença e pela frente tiveram 17 classificativas de estradas estreitas e sinuosas sob condições desafiantes que mostraram a destreza dos pilotos. O primeiro embate deu-se com o qualifying, onde 15 pilotos se puseram à prova. A chuva não quis deixar de dar ares da sua graça e dificultou a vida aos pilotos que viram as contas baralhadas perante este cenário que não contavam. Neste desafio, Armindo Araújo foi quem liderou. Focado em reforçar a liderança no CPR, o piloto entrou calculista para que nenhum erro viesse estragar os planos. Fez um tempo de 1 minuto, 53 segundos e 1 milésimo. Com esta vantagem, teve a primazia na escolha de partida e optou por ser o terceiro a arrancar. Uma posição estratégica para evitar as umidades que se fazem sentir nos primeiros troços. Desde o primeiro quilómetro do qualifying que as coisas estavam a correr bem, todas as passagens foram a melhorar os tempos. Na terceira passagem, e sendo a do qualifying a valer, apanhamos alguma chuva, mas também todos os outros adversários o apanharam. Portanto, foi ali algo limitativo, mas acho que de uma forma geral correu muito bem e o tempo acabou por sair naturalmente. Quem também mostrou um bom andamento foi o piloto italiano Simone Campedelli. Na hora de determinar as posições de arranque, Simone Campedelli escolheu ser o quarto piloto a ir para a estrada. Miguel Correia foi o terceiro mais rápido, com um tempo de 1 minuto, 54 segundos e 5 milésimos. Escolheu ser o primeiro a abrir a estrada da segunda secção do Rally Vinho Madeira. No desporto há que saber ganhar e perder, existem atitudes que merecem ser premiadas. Armindo Araújo foi distinguido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting com cartão branco pela ética e fair play que tem mostrado ao longo das provas. Um gesto que a Federação não quis deixar despercebido. Este prémio sendo atribuído a pilotos, sejam eles jovens ou mais consagrados, no caso do Armindo mais consagrado, mas é um exemplo para os mais jovens. E o fair play, isto quer-se que o desporto motorizado, automóvel e karting, no nosso caso que é o que nos interessa, seja também pedagógico, não é? E portanto que as pessoas saibam ganhar, saibam perder e saibam estar perante as circunstâncias que este desporto nos traz, que muitas vezes são imprevisíveis. Este prémio veio enaltecer, sobretudo, a recente atitude do piloto no Rally Terras da Boboreira e no Vodafone Rally de Portugal, em que a primeira coisa que Armindo Araújo fez foi dar os parabéns aos concorrentes diretos pelas vitórias. Uma forma de estar no desporto automóvel que o piloto espera transmitir aos jovens desportistas. Eu honestamente não estava à espera deste prémio, foi uma surpresa total, mas obviamente fico muito satisfeito e contente por me ter sido atribuído. Dá força para continuar sempre a trabalhar com estes objetivos e é sinal que também somos reconhecidos pela nossa postura no desporto e porque somos motivo de exemplo para outros pilotos, portanto tentarei sempre passar a melhor mensagem possível. Ao longo das últimas décadas, a Super Especial na Avenida do Mar tem sido um dos palcos mais carismáticos do Rally Vinho da Madeira. Depois de 2 anos sem se realizar, a festa voltou para a estrada e os motores voltaram-se a fazer ouvir pela Baixa Funchalense. O que todos os madeirenses quiseram ouvir aconteceu e milhares de espectadores fizeram questão de marcar presença. Ultrapassada a fase difícil da pandemia, havia que trazer a festa para a estrada e tivemos uma fase em que não o fizemos para não haver grandes concentrações de pessoas, agora tivemos que de novo voltar a colocar. Os lugares sentados esgotaram-se, mas os milhares de espectadores presentes não quiseram ficar de fora. E por isso há quem tenha sido até criativo para assistir à Super Especial. Trazemos sempre, somos baixinhos, temos que ficar em cima. É um regresso e bem saudade e
em memória de um grande piloto, o Pedro Paixão, que acho que ele devia estar aqui. É sempre uma alegria, isto é uma festa, não é só rally, é uma festa. Há muita gente que estava esperando regressar à normalidade, podermos estar todos juntos e também vibrar com os automobilistas, com toda esta emoção do que é o rally, e são 3 dias longos que vão-nos trazer muitos bons momentos. Chegou a hora que os madeirenses tanto esperavam. Uma super especial muito renhida que separou os 3 vencedores apenas por escassos milésimos de segundo. Aperte bem o cinto que a super especial vai arrancar. Na Avenida do Mar, quem deu festa foi Bruno Magalhães, ao ser o mais rápido da noite, batendo o recorde do troço. O piloto da Hyundai entrou focado em fazer história na competição madeirense, ao se tornar o primeiro piloto a conquistar 5 vitórias nesta prova. Simone Campodelli foi o segundo a deixar os madeirenses boquiabertos com a sua prestação. O piloto italiano conseguiu rubricar a marca de 1 minuto, 35 segundos e 8 milésimos. Armindo Araújo foi o terceiro mais rápido. Apesar de não ter arriscado tudo, o piloto soube dar espetáculo e terminar a Avenida do Mar com um tempo de 1 minuto, 35 segundos e 9 milésimos. Não poderia haver melhor palco para comemorar uma marca histórica. Paulo Neto é um dos mais respeitados pilotos do Campeonato de Portugal de Rallys e atinge o marco de 100 provas no escalão principal de rallys nacionais com o Rally Vinho da Madeira. Uma das provas favoritas do piloto, já que foi nela que conquistou o título de campeão nacional de RC3 em 2014. Acaba por ser bom porque gosto muito deste rally e ainda bem que é aqui esse 100º rally. Pronto, já lá vão uns anos a fazer rallies e acaba por ser giro chegar a esta marca. Poucos pilotos fora das equipas oficiais o fizeram e por isso esta marca tem um sabor diferente. Paulo Neto começou a carreira em 1989 nos iniciados com o Opel Kadett. Atravessou diferentes eras do rally em Portugal e hoje recorda com carinho todo o percurso que fez. 92 até agora já dava pai de cedo, mas pronto, depois tive muitos anos parados e realmente começamos em 2009 depois e no fundo estes 100 rallies é desde 2009 até agora. Mas é um rally realmente com este ambiente todo que é um espetáculo para realmente comemorar os 100, o 100º rally, né? Aniversário, né? Mas sim, e com este público é espetáculo. Mas para a festa ser em grande, Paulo Neto contou com a presença de um novo navegador, o tricampeão nacional absoluto António Costa. Paulo está numa fase de adaptação ao Skoda e precisa de alguma informação. E eu penso que com a experiência que já tenho nestes carros, andar ao lado, consigo lhe dar alguma informação, portanto, e estamos a trabalhar nesse sentido. O primeiro dia do Rally Vinho da Madeira foi impróprio para cardíacos. Depois de ter vencido a super especial na Avenida do Mar, Bruno Magalhães voltou a ser o grande protagonista do dia. O piloto seguiu a todo o ritmo para a primeira etapa e, apesar de ter imprimido desde cedo um bom ritmo, viu a liderança ser perdida na terceira classificativa para Alexandre Camacho. Sempre a dar luta e com subidas e descidas na tabela classificativa, Magalhães conseguiu regressar ao primeiro lugar na fase derradeira do rally. Para isso, contou com uma forte aliada, a chuva que se fez sentir. E tudo porque soube apostar nos pneus certos para o clima incerto da ilha. Sem medo de arriscar no piso molhado, impôs-se até ao fim e terminou com uma larga margem dos adversários. Esquerda 4 mais rápida, cedo e abre. Nós estávamos a perder um bocadinho o comboio, mas depois o aparecimento da chuva na última especial, quando estávamos todos com setups de seco, ajudou. Nós aproveitámos para arriscar bastante, os nossos pneus também eram um bocadinho mais macios, isso também nos deu uma pequena ajuda, o que nos estava a prejudicar no seco ajudou no molhado e felizmente conseguimos fazer a diferença. Alexandre Camacho não entrou da melhor maneira. A primeira classificativa foi feita de forma inconstante, o que levou o piloto a repensar quais os melhores pneus para fazer frente às grandes classificativas. Uma escolha que deu frutos por algum tempo, já que conseguiu, após a terceira classificativa, passar para o comando do rally,
Mas quando as condições climatéricas alteraram, o piloto não sentiu a confiança que precisava para dar tudo no piso molhado com os pneus escolhidos. Mas como um revés nunca vem só, Alexandre Camacho ainda sentiu na pele a penalização de 11 segundos e 3 milésimos no final da etapa por não ter reduzido a marcha perante o despiste do espanhol Alejandro Cachón. Contas feitas, o piloto terminou no segundo lugar com uma desvantagem para o líder não de 8 segundos, mas de 19 segundos e 3 milésimos. Condições climatéricas muito diferentes de uma classificativa para a outra, que nos obrigou a estar constantemente a afinar o carro, a mudar as barras, os cliques, a suspensão, e foi uma lotaria. Num rally que foi bastante rápido e discutido até ao último troço, José Pedro Fontes terminou em terceiro lugar e em segundo quanto às contas do CPR. Nos primeiros troços, o piloto perdeu mais de 20 segundos, mas foi ao longo do dia subindo posições, tendo ainda ganho uma classificativa a Boa Ventura 2. Mas como muitos pilotos, apostou em pneus duros, o que se mostrou ineficaz perante a chuva que decidiu brindar os pilotos. Perdi bastante tempo nos 2 primeiros troços, cerca de 20 segundos. Depois estávamos a recuperar, já estávamos a 10 segundos do Bruno, mas o último troço estava muito difícil, pneus choveu, nós estávamos todos com pneus duros, nós que temos Pirelli, portanto perdemos um bocadinho para o Bruno, mas por outro lado recuperamos na geral. Portanto está tudo em aberto e amanhã vamos tentar melhorar ainda. Atrás, a 8 segundos e 6 milésimos, ficou Armindo Araújo. O piloto fechou o dia em quarto lugar e em terceiro no CPR. Uma prova em crescendo, já que durante 3 classificativas chegou a ocupar a 5ª posição à geral. A fim de atingir uma melhor posição e tentar mais vantagem para os colegas do CPR, Armindo Araújo apostou numa toada consistente, sem correr grandes riscos. E assim fez na última classificativa. Conseguiu subir uma posição na tabela à geral e aproximar-se ainda mais de José Pedro Fontes. Bastante satisfeito com o setup escolhido para este dia de rally, o piloto fechou o dia com uma boa prestação, mantendo o principal objetivo, estar melhor classificado nas contas do CPR. Nós fomos evoluindo sempre na nossa posição, o nosso estilo, as nossas notas, o nosso ritmo. As coisas correram-nos bastante bem, foi tudo sem qualquer tipo de problema durante todo o dia. Agora na parte final estava especial a chover, conseguimos recuperar uma posição em termos de geral, colocámos-nos numa posição de pódio em termos de CPR, portanto é uma classificação muito interessante para nós, para as nossas contas de campeonato nacional. O top 5 da geral ficou finalizado por Miguel Nunes, que não teve um dia fácil. O piloto ainda conseguiu vencer 3 classificativas, mas tal como outros pilotos apostou nos pneus cerrados. E quando mais precisava de apostar todas as fichas, não conseguiu fazer. O Skoda não respondia ao piso molhado. Foi um dia ingrato realmente, nós estávamos numa boa toada. Até aquela situação do chão da lagoa, vinhamos bem. Depois dessa situação, não sei se perdemos ali um bocadinho do foco. Depois à tarde falhamos completamente nas classificativas que estavam com chuva. Não sei se a nossa base do carro estava muito dura. E nunca mais nos encontramos até ao final do dia. Quanto às contas do CPR, o quarto mais rápido foi Ricardo Teodósio. Durante a manhã, o piloto apanhou alguns sustos, mas sem consequências no carro. Sem baixar braços, seguiu confiante em obter melhores resultados. O hora chovia, o hora fazia sol, levou o piloto a adotar uma toada mais calculista para que os azares que o têm atormentado não voltassem a bater à porta. O primeiro dia não correu como desejado e Ricardo Teodósio precisou de repensar numa nova estratégia para fazer melhor no dia seguinte. O top 5 do CPR ficou completo com Miguel Correia. O piloto veio focado em reverter as marcas obtidas nas provas anteriores e obter nesta edição o melhor resultado possível. Ao mesmo tempo, consolidar a segunda posição no campeonato. Demorou algum tempo a entender-se com os exigentes troços da ilha, pois a condução na Madeira é totalmente diferente da do continente. Além disto, o piloto também sentiu na pele as condições meteorológicas a baralhar-lhe as contas. Sempre a rodar atrás de Pedro Meireles, conseguiu na 7ª classificativa ultrapassar o rival da Hyundai.
Esta edição do Rally Vinho da Madeira ficou marcada pela homenagem feita a Pedro Paixão, um jovem piloto da Madeira que partiu de forma inesperada aos 28 anos. Sonhou em ser o mais jovem piloto de sempre a vencer o Rally Vinho da Madeira, porém a vida trocou-lhe as voltas. Foi com profundo pesar que a comissão organizadora do Rally Vinho da Madeira recebeu há um mês a notícia e por isso não quis deixar de prestar nesta 63ª edição uma última homenagem a este filho da terra. O Pedro fazia parte daquilo que seria a continuidade ou a renovação de jovens talentos do automobilismo na Madeira e estávamos convictos que o Pedro era quem estava na linha de seguida, sem dúvida alguma, e portanto o Pedro fez-nos falta neste rally, porque é um piloto que de certeza também ia trazer muito ânimo e muita espetacularidade e espetáculo ao rally e portanto, porque nos deixou há pouco tempo, que não nos queremos deixar dizer que vamos ter saudades dele nas estradas da Madeira. Apaixonado, irreverente, entusiasta do desporto automóvel, o jovem piloto conquistava a admiração e a simpatia entre os amantes da modalidade e entre pilotos e amigos. Para trás ficam as saudades e os testemunhos de quem lidou com o jovem madeirense. Era dos adversários que devia de haver em todo o lado, porque era uma pessoa muito sincera, pura e sem maldade. Correu muitos anos connosco e obviamente seria, se estivesse cá, seria um certo candidato sério candidato à vitória. Mas é pena que não esteja, mas está sempre connosco. Era um piloto divertido, era muito alegre, era um piloto com, penso, dos últimos 15 anos, à minha opinião. Fui um dos meus pilotos das últimas gerações, fui um jovem que marcou. É verdade, independentemente com todo o respeito que tenho pelos pilotos, fui um jovem que marcou, pelo menos os poucos anos que andou nas provas, era um jovem muito talentoso, desde os kartings às provas automobilísticas. No ano passado ele ganhou, salvo erro, 2 ou 3 classificativas à geral. Às vezes perdi um pouco pelos exageros, que é normal, mas para andar rápido tens que correr riscos, não é? O Pedro está a fazer muita falta, era um jovem rebelde, sempre muito bem disposto. Eu gostava muito dele, gostava muito dele como adversário, porque também era muito correto. Ele sempre que necessitava de alguma coisa da minha parte, sabia que eu nunca lhe dizia que não e ao contrário também. No segundo dia de competição, Bruno Magalhães manteve a liderança do rally, ainda por mais 3 classificativas. Momento em que viu o lugar ser ocupado por Alexandre Camacho. Sem baixar os braços, Magalhães ainda deu luta ao adversário, mas na 15ª classificativa, que marcou a segunda passagem pela Ponta do Sol, o seu Hyundai i20 sofreu uma avaria e viu um dos pneus a saltar. Forçado a abandonar a prova no momento em que lutava pelo primeiro lugar, viu a oportunidade de vencer cair por terra e ser eliminado das contas finais. Com a saída do rival mais direto, Alexandre Camacho manteve o ritmo alto. Com o foco no triunfo e no campeonato, o piloto cumpriu o objetivo: terminar na primeira posição à geral do Rally Vinho da Madeira. Uma proeza para Alexandre Camacho, que triunfou pela 5ª vez no Rally Vinho da Madeira. Imprimimos um ritmo muito forte e logo na primeira volta conseguimos passar para primeiro antes da parte da tarde e depois à tarde pronto, começámos a gerir um pouco porque pronto, depois a concorrência já estava um pouco mais longe e não valia a pena estarmos a correr riscos. Na segunda posição, à geral, terminou Miguel Nunes. Vencedor de 11 das 17 especiais, o piloto foi o melhor em todas as classificativas desta segunda etapa. Mesmo assim, não conseguiu ascender ao lugar supremo, ficando a 11 segundos e 5 milésimos do líder. Um lugar que satisfez o piloto, que acabou mesmo por igualar em número de pontos com Alexandre Camacho e manter-se assim na corrida para a revalidação do título. O pódio ficou completo com José Pedro Fontes. Apesar de ser o grande vencedor quanto às contas do CPR, a prova acabou por ter um sabor agridoce, já que viu Bruno Magalhães, com quem vinha a discutir a vitória para o Campeonato Nacional, abandonar o rally. Não conseguimos aquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era
tentar ganhar o rally, mas perdemos por 20 e poucos segundos, penso que tivemos um bom ritmo, mas ganhamos para o Campeonato Nacional e isso é bom. Na quarta posição da geral ficou Armindo Araújo, que assegurou o segundo lugar nas contas do CPR. Um lugar que deixou o piloto satisfeito, pois permite-lhe estar mais próximo do objetivo da temporada, o título nacional. Cheguemos daqui com um top 5, um quarto lugar à geral, um segundo lugar para o CPR. Reforçámos a nossa liderança do campeonato, fizemos aquilo que queríamos ter feito, estamos muito contentes, bem as chaves. O top 5 ficou fechado com Bernardo Sousa, que aos poucos está a regressar às competições. O piloto da casa sentiu que a falta de ritmo e o pouco conhecimento que tem do carro foram os calcanhares daqueles. Focado em rodar mais com o Citroën e se preparar melhor para a restante temporada, o piloto tentou imprimir um ritmo forte, mas sem sucesso. Olhando agora para as restantes contas do CPR, Miguel Correia foi o terceiro classificado. Classificativa após classificativa, o piloto foi apertando ainda mais com o Skoda Fábia e a diferença para Ricardo Teodósio começava a diminuir significativamente. Nos últimos quilómetros, Correia conseguiu ultrapassar o adversário e colocar-se no último degrau do pódio do CPR. Foi um dia em beleza, conseguimos andar no ritmo dos principais adversários do CPR, coisa que eu nunca tinha conseguido cá na Madeira. Acho que, como já disse várias vezes, a Madeira tem características muito próprias, uma condução completamente diferente daquela que temos que ter no continente para andar rápido. Eu acho que consegui obter isso, acho que consegui estar lá, fizemos tempos engraçados, conseguimos fazer um segundo lugar na Power Stage. O balanço é bastante positivo, não há dúvida. Ricardo Teodósio terminou o Rally Vinho da Madeira na quarta posição. A maior dor de cabeça foi encontrar as afinações certas para este tipo de traçado. Sempre a tentar proteger a posição em que estava e eventualmente subir mais um lugar, foi sempre pondo o pé no acelerador até que o susto o fez abrandar. Na parte da manhã, numa das curvas o Hyundai escorregou, levando-o a perder a confiança. Pouco a pouco foi recuperando e conseguiu levar o carro a bom porto. Em quinto lugar ficou Paulo Meireles, que depois de uma longa ausência voltou a assumir os comandos do Hyundai i20. Sabendo que estava em desvantagem ao restante pelotão, o piloto limitou-se a chegar ao fim e tentar fazer o máximo de quilómetros para ganhar ritmo. Esta edição do Rally Vinho da Madeira tinha tudo para acabar em festa, mas o atropelamento de uma jovem espectadora na última classificativa fez com que terminasse em luto. Correu tudo muito bem até a última classificativa, até ao final do Rally. Portanto, isto são situações que acontecem, mas que não deixam de dizer que o Rally nos correu muito bem. Acho que é uma prova altamente disputada, como era esperado. Os pilotos madeirenses estiveram à altura, aliás, o Alexandre ganha pela quinta vez. E a verdade é que foi uma grande festa popular, com exceção deste problema que aconteceu agora no final, que eu lamento imenso, mas não há dúvida que há grande festa, o grande evento desportivo da Madeira. E assim ficaram fechadas as contas da 63ª edição do Rally Vinho da Madeira. As máquinas do CPR regressam a 2 e 3 de setembro com o Rally d'Água Alto Tâmega. Kia. Movement that inspires.